Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 8 de junho de 2025 e nós estamos dando início à nossa reunião de número 227 de estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Estudaremos hoje as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 14, a análise oculta do Gênesis, onde nós vamos falar especificamente do período lunar. Iniciaremos a nossa reunião criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Dando continuidade à reunião, nós vamos iniciar a leitura do capítulo. O período lunar. O período lunar é descrito no 6º versículo como segue e os Elohim disseram: haja uma expansão, traduzido como firmamento em outras versões, nas águas, para que a água se separe da água. Isto descreve exatamente as condições do período lunar, quando o calor da massa divina, brilhante, e o frio do espaço exterior formaram uma coberta de água em torno do centro ígneo. O contato do fogo com a água gerou vapor, que é água em expansão, conforme descreve o versículo. Era diferente da água relativamente fria que constantemente gravitava para o centro ígneo ardente para substituir o vapor que surgia. Desta sorte, havia uma circulação constante da água em suspensão e também uma expansão, porque o vapor arremessado do centro ígneo formava uma atmosfera de neblina ardente que se condensava ao se pôr em contato com o espaço externo, volvendo novamente ao centro para tornar a se esquentar e realizar outro ciclo. Assim, havia duas classes de água e uma divisão entre elas, como se descreve na Bíblia. A água mais densa estava mais próxima do centro incandescente. A água em expansão ou vapor estava fora. Isso também concorda com a teoria científica dos tempos modernos. Primeiramente, calor obscuro, depois nebulosa, brilhantíssima, por último, umidade externa e calor interno, e finalmente, solidificação. Muito bem, hoje nós vamos estudar 3 conceitos da Rosa Cruz. Primeiro, são as 2 classes de água do período lunar. Segundo, nós vamos estudar o período lunar na teoria científica dos tempos modernos. E por último, nós vamos estudar a nebulosa no período lunar, tá? Pessoal, não deu para separar tão assim didaticamente, então eu vou falando porque os conceitos, eles se complementam. Quando você fala de um, você entra em outro. Como o capítulo também é bastante pequeno, eu peço toda ajuda para complementar dados e para me ajudar a entender, porque a lição é bem curtinha, tá bom? Então, nós vamos começar com o conceito de água do período lunar, tá? O elemento água, ele foi acrescentado neste período de evolução. Então, se vocês olharem aqui em cima, período de Saturno, período solar, período lunar, foi no período lunar que foi acrescentado a água. Essa água, ela não era tão densa como é a água hoje. Ela tinha uma grande proporção de ar.
Até lembrando que o ar foi acrescido no período solar do nosso processo de evolução que a gente estudou a semana passada. E aí nós temos na Bíblia a frase: e os Elohim disseram, haja uma expansão nas águas, para que a água se separe da água. Difícil de entender essa frase, né? No período lunar, o calor, e nós vamos falar um pouquinho dela, tá? No período lunar, o calor existente da massa ígnea brilhante e o frio do espaço exterior, eles formavam uma coberta de água em torno do centro ígneo. Então, formava como uma névoa bastante fechada, né? Era a atmosfera, né? Era em volta. Isso, não sei se você... Isso. Então, aí é o que nós chamamos de duas classes... Tá, então duas classes de água, né? Então, vamos entender um pouco mais. O contato do fogo com a água gerou um grande vapor. Isso é o que nós chamamos de água em expansão, que é o que está descrito naquele versículo. O vapor arremessado do centro ígneo formava então uma atmosfera de neblina ardente e que ela se condensava ao pôr-se em contato com o espaço externo. Então imagine assim, eu tinha um centro ígneo bastante ardente e essa água ali, ela meio que gerava um grande vapor, uma neblina ardente bastante densa, e quanto mais ela ia para as extremidades, para os espaços externos, mais ela se condensava. E depois ela voltava novamente para o centro para tornar a esquentar, e isso era um ciclo que se realizava constantemente. Então é como se eu fervesse a água, ela evaporasse, formasse gotículas e ela voltasse como água que ia ferver de novo, né? Então era como se fosse assim. E haviam então, por isso era falado que haviam duas classes de água e uma divisão entre elas, que é o que fala a Bíblia. Então a pergunta é, né? Quais eram as duas classes de água? Estado gasoso e líquido? Mas naquela época. Mas não desse jeito que nós conhecemos hoje de estado gasoso e líquido, né? Porque a gente não tinha. Era nebulosa. O que seria ser uma nebulosa para poder fazer uma. Com o que nós temos hoje, assim? É como se você tivesse uma água mais densa, que estava mais próxima do centro incandescente, que ia evaporar, e tivesse uma água em expansão como se fosse um vapor nas extremidades e do lado de fora. E a água talvez a água do centro fosse esta água mais densa, mas não é a água que corre no rio. É como se você tivesse gotículas mais densas, tipo, pesadas. você pegasse uma gelatina e colocasse dentro de um balde d'água. Então, como se a água mais densa fosse ali a gelatina e o envolto fosse essa nebulosa, esse fluido mais... Tipo assim, mais ou menos? Muito difícil de dizer, né? Olha, Eu acho que eu fiquei com ele rosa aí. Fiquei na imagem? Não. Oi? A minha imagem disso, a água ela estava em estado, como você colocou no começo, entendo eu, gasoso, ela era suspensa no ar, totalmente suspensa, não tinha líquido, como a Joana colocou. Só que imagina toda essa quantidade de água suspensa, como não seria tão densa, tão espessa essa camada suspensa na atmosfera, que ela não tinha nem condição de você transpor e ver entre essa camada o espaço e o que está na camada da Terra. Não sei se é o meu entendimento. Então, isso daí está tão assim espesso
no ar, que ela, por exemplo, a luz nem Chegava. existe ali, né? Meu entendimento. É isso que eu consigo, na minha imaginação, ver isso que está escrito. É uma Pra compreensão piorar um mais pouquinho, sutil, né? Não era nada físico, era tudo etéreo. Ainda. Não tinha gravidade. Não, nada que você conhece daqui do mundo físico. Não tem nada falando. Era tudo diferente, né? A associação que eu faço é a seguinte, gente, você tem, como o Luiz falou, uma água etérica, né? Você cria na região etérica, como é diferente, prepara o corpo para receber alguma coisa. O corpo recebe outra. Até o período lunar, a região mais densa era a região etérica do mundo físico, a região que mostrou nos primeiros slides lá. Né? Era éter. Então, a água era o éter, né? Era o máximo, mais densidade que ela atingiu no período lunar era etérica, né? Mas depois, de novo, no período terrestre, quando a gente chegou no globo D, aí ela... Sim. Elohim disse, né? Estava vendo aqui, tá, para vocês. Que é a próxima lição. Que as águas se separem da terra seca. Aí já é alguma coisa física. Sim. Aí tem. Isso tem todo sentido, né? Porque tudo para se materializar primeiro Já aconteceu Antes. Exatamente. Tinha duas águas no plano etérico. Uma em forma de vapor, bem extremamente denso, e um outro mais expandido, que era mais para fora desse centro ígneo. Só imaginar assim, né? Quando a panela de pressão está começando a sair vapor, logo imediatamente na onde sai ali você tirando a válvula, ela tem um vapor bem denso, só que conforme ela vai expandindo, ela vai virando vapor, mas o vapor já não é tão denso assim, ele é bem dissolvido. Mas se você colocar, espalhado, mas se você colocar uma tampa fria em cima, você pode até não ter o vapor, mas ele começa a condensar umas bolinhas, um pouquinho de água, e se você inclinar essa tampa, ela vai escorrer. Você fala, olha. Tudo bem? Tudo bem. Eu ia perguntar, mas a gente pode continuar. Então aí, isso aqui tudo, gente, faz parte do conceito da teoria nebular. Quando eu falo da teoria nebular, a ciência também tem descrito o que é teoria nebular. Então eu vou começar perguntando, porque a gente já viu, o que é teoria nebular? Respondeu? O que é teoria nebular para vocês? Então, a teoria nebular é um modelo teórico que também é elaborado pela ciência, que explica a formação da Terra e dos outros planetas do nosso sistema solar. Então, se vocês digitarem lá no Google e perguntar o que é teoria nebular, não precisa ser pela Rosa Cruz, ele vai dizer que é o conceito de formação da Terra e do planeta e dos planetas, tá? E o que é nebulosa? A ciência também explica a nebulosa. Alguém quer arriscar? É a composição de lá do ar, não? Ah, não. Nebulosa, na realidade, é o espírito. Quando a gente estuda caos, a gente estuda que o espaço, o universo, ele não é um vazio. Ele é, na realidade, presença de Deus. E quando se cristaliza, se formam formas concretas, como a gente consegue ver hoje. Mas quando essas formas se dissolvem, elas voltam para o espaço e são espíritos, né? É o espírito. Você está falando daquela ideia de que matéria é espírito cristalizado. Isso, perfeito, exatamente isso. Muito obrigada pela ajuda. E aí é que nós começamos a ter uma diferença com a teoria científica. Porque as teorias científicas, elas não reconhecem nebulosa como espírito.
Porque ela se baseia muito no que ela consegue, no que a gente consegue ver no mundo físico, tá? E é da nebulosa que nascem os planetas desse sistema solar e que isto a ciência também reconhece, né? A finalidade, segundo a Rosa Cruz, né, da nebulosa, que é o espírito, neste conceito de espírito, era criar um campo de evolução espiritual para a humanidade e para outras formas de vida. Então, quando eu falo lá daquele desenho que estava no primeiro slide e que mostra os períodos, mostram os mundos, ele está falando desta evolução da humanidade que a gente estudou já várias vezes aqui. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não? Então, nós podemos dizer que a teoria científica dos tempos modernos, ela concorda com o quê? Ela concorda que primeiro houve o calor obscuro, que era uma nebulosa escura e quente. Ela concorda que, em segundo lugar, houve uma nebulosa brilhantíssima, que a gente estudou quando a gente falou do período solar, né? Que ela foi se tornando uma massa ígnea em estado de fogo, brilhante e luminoso. E ela concorda também que um terceiro passo foi o calor interno e a umidade externa, e que este calor interno e a umidade externa formou aí a grande nebulosa, né? Uma coberta de água em torno deste centro ígneo. E por último, a ciência diz que houve então a solidificação pela umidade externa e o calor interno, as coisas foram se solidificando e foram se formando então os planetas e se formou também a Terra. Período, né? Então, aí é a pergunta, dentro da teoria científica dos tempos modernos e dessas 4 partes que nós estamos falando, onde que se encaixa o período lunar que nós aprendemos na Rosa Cruz? Em terceiro? O terceiro ali, né? Uhum. Então, em terceiro lugar, foi o momento que houve esse calor interno e aí que a água se dividiu, ficando a água mais densa no centro e a água mais evaporada, a grande nebulosa externamente, tá? E por que que isso aconteceu? Então, vamos entender um pouquinho. Primeiro, nós tínhamos um centro ígneo que a teoria científica, ela diz assim, era um núcleo quente, que era a origem do calor interno. E segundo a Rosa Cruz, no período lunar, havia um fogo espiritual criador. Então, tudo nasce do Espírito e de Deus, né? Então, esse fogo espiritual, que eu volto naquela frase bíblica que diz que veio um fogo que ninguém sabia de onde, e esse fogo ninguém conseguia apagar e ele se tornou eterno, eu estou falando desta força criadora de Deus Pai, que formou todo o resto, que é a força do Espírito. Um outro elemento, quando eu falo de camada fluídica externa, a teoria científica também concorda que existia uma água ou um vapor que cobria todo o núcleo. E a Rosa Cruz, ela diz que essa substância fluídica externa era então separada pelas águas superiores e inferiores, que se a gente for olhar aqui, ó, neste desenho, né, era a água que estava mais próxima do centro, então ela era uma, eu diria, até o Fernando perguntou, que era como se fosse um vapor mais denso mesmo, que você não conseguisse ver nada. E quando ela vem aqui para fora, ela era um vapor mais diluído, ainda que denso, mas mais diluído. É a panela de pressão que nos falou. Isso, exatamente. Né?
Então, esse era o conceito, e que foi chamado de água superior e água inferior, que na realidade é a água mais próxima do centro e a água mais longe do centro. Quando eu falo em organização planetária, eu estou falando, pela teoria científica, ela concorda que foi uma fase anterior à formação da superfície sólida da Terra e dos planetas, como a gente vê hoje a olho nu, né? E no período lunar, segundo a fraternidade, também é uma fase anterior a essa cristalização ou densificação completa da matéria no mundo físico. Quando eu falo em função evolutiva, a teoria científica, ela diz que tinha uma transição da nebulosa para a estrutura planetária. Perfeito, porque ela também viu a solidificação. E no período lunar, nós falamos que era uma transição do etérico, do espírito, para o início da forma organizada. Então, era uma transição do espírito para o espírito, como que a Maga falou, tudo que é cristalizado é o espírito cristalizado, né? Tudo que é matéria. Oi? Tudo que é matéria. Tudo que é matéria é o espírito cristalizado. E o que é separação das águas? A teoria científica, ela não entra muito no que era essa separação, que é falada no Gênesis, né? Para o Rosa Cruz, a gente entende que é a separação vibracional. Lembra que eu falei que a teoria científica, ela não explica muito bem, na reunião passada, quando a gente falou do período solar, a gente falou que a teoria científica, ela não explica muito bem a vibração que dá vida a tudo. Ela sabe e ela fala que tem algo por trás, né? Então, o que nós estamos falando aqui é essa vibração que a gente fala, que no mundo tudo é a vibração de Deus, que coloca em movimento tudo que está aqui. Se Deus parar de vibrar, tudo se vai, né? Porque é essa vibração que mantém todo esse equilíbrio. E é uma vibração etérica, não é? Nós não estamos olhando aqui, vendo tudo aqui se mexer, mas nós sabemos que tudo aqui tem vida, né? Então, é a vibração do som, é a vibração da luz, tudo é vibração. Até aqui, tudo bem? Em outras palavras, é movimento, né? Movimento, tá? Então, a teoria moderna, ela reflete apenas o lado externo da criação. E a Fraternidade Rosa Cruz, ela ensina que essa evolução, ela ocorre em 7 grandes períodos planetários, né? E a ciência, ela vê apenas o final e o atual período terrestre. É tudo que está aqui na região química do mundo denso. Então, é isso que a ciência consegue explicar e ver. Tudo bem? Mesmo porque a ciência, né, não fala sobre a parte interna, espiritual, religiosa. Ela não adentra isso, né? Esse é um grande ponto que, se você não fizer isso, você não vai conseguir explicar tudo na vida. Não. Porque a vida, ela primeiro existe no etéreo, né? Onde a gente não vê, né? Não, eu queria trazer um ponto de discussão aqui para todo mundo. Isso que a Regiane explicou aqui, teoricamente, se a gente falar em período lunar e associar a parte científica, talvez eu tenha um outro ponto de vista para pensar. Então, por exemplo, né, quando a parte científica ela é muito baseada em fatos e matéria. Sim. Se ela não conseguir comprovar com os instrumentos que ela tem, alguma coisa assim, ela não... Tem que medir. Ela tem que medir. Então, assim, se a gente considerar que só na época hiperbórea nós saímos do Sol, né? Sim.
E aí começou tudo isso que a Regiane explicou aqui, a inconstante guerra entre calor e frio, né, entre o espaço e centro ígneo, que ela explicou aqui, e formou-se ali, começou a solidificar a crosta terrestre e formou lá, depois a separação lá. O que eu estava trazendo aqui? Aí olhando por um outro ponto de vista, tá, Regiane? Por exemplo, na teoria científica, se a gente pensar que nós tivemos 3 revoluções e meia no período terrestre, nós passamos 3 vezes pelo globo D. Uhum. Então eu recapitulei o período Saturno, o solar e o lunar, que é o que você acabou de falar aqui. Ó. Primeira revolução é o calor obscuro, a nebulosa brilhantíssima, a umidade externa de calor aqui. Né? Depois vem a quarta revolução, que é o período terrestre. Sim. Então essa associação aqui... Mas eu estou falando de períodos também. Período de Saturno, período solar e período lunar. Isso. Mas ele está falando da recapitulação. Da recapitulação, tá bom. Período terrestre. Pelo menos tá aqui bom. do ponto de vista que a parte científica, ela só consegue ver a parte do período terrestre. Exatamente. Ela não consegue ver. Não. Mas a associação que a gente está fazendo aqui é que ela está falando no período terrestre também, que a gente aprendeu no solar, lunar e Saturno, por exemplo. Uhum. É isso. É isso. É isso, obrigado. E a teoria científica, ela se baseia tudo no período terrestre, Isso. porque ela se baseia a partir da cristalização de tudo. Mas Então, é difícil de exatamente. entender. Então, É por que nem falar dos 7 dias de criação. Você pode comparar com os períodos, mas você também pode comparar com as revoluções. Talvez aqui para talvez deixar mais claro, é que a gente está falando do período lunar, certo? A Regiane falou que a gente está falando do período lunar. E aí sim ela explica tudo isso daqui, mas a associação científica eu só vejo que eles só conseguem fazer, ou a correlação, seja ou revoluções, né, nas revoluções do período terrestre, que aí sim são essas 4 que estão aqui na tela, que a gente bem colocou aqui, ó. E aí essa associação da teoria científica, ela correlaciona com os períodos anteriores, porque na revolução você recapitula o período. Sim. E aí eu passei 3 vezes no globo D, período terrestre, que é a matéria em si, né? E agora na terceira revolução, que é essa última que ela mostrou ali, que é a solidificação. E aí depois, uma outra correlação legal, que é as épocas, né? Época polar, hiperbórea, lemúrica e atlântica. Também dá para fazer essa mesma correlação, que a gente recapitulou tudo de novo, né? A gente reconstruiu o corpo denso, reconstruiu o nosso corpo vital, nosso corpo de desejo e recebemos o veículo mente. É mais esse paralelismo para a gente fazer essa associação, porque é bem interessante e gera confusão, né? Você fala, pô, você está na período etéreo, como é que tinha sólidos, sabe, se evaporando ou não, mas é mais para você ter uma associar o que a gente entende hoje como mente concreta ao período lá que a Regina explicou, lá do solar e lunar. Porque nas revoluções a gente passa, né? Isso, mas no terrestre, né? No terrestre, Aí sim tem a solidificação, a parte física, né? Matéria. Mas, posso, mesmo ainda iniciando uma segunda lição aí, fazer uma consideração? É assim, eu estou entendendo que esse água é água aspas, não é isso? Então não seria uma água no sentido que a gente entende... A água do rio que nós do rio, não é o H2O, não é alguma coisa assim. Tanto é que eu estava vendo na página 160 aqui, ele fala assim, ó, por isso os cientistas ocultistas chamam água aos glóbulos do período lunar e descrevem a atmosfera daquele tempo como névoa ígnea. Então, o conceito de névoa, de ígneo e de água ou de coisa assim é bem diferente, né, nesse momento da evolução do que esse que a gente entende hoje cientificamente. Né? Então, talvez essa é a grande consideração que tem que levar. Então, não entender literalmente a palavra em si comparado com a ciência. É isso. Tem até uma explicação aqui que eu achei que pode nos ajudar bastante. Vamos pegar o conceito da panela de pressão. É como se você tivesse uma câmera, um negócio úmido, e essa água fosse formar, você tivesse a sensação que ela ia formar pequenas gotículas.
E a outra, que é a água em expansão, tem uma comparação bem legal aqui com a aurora boreal, que a gente estuda, né? Eu não tive ainda a chance de ver uma aurora boreal, adoraria. Mas a aurora boreal seria o que mais se assemelharia a essa água em expansão. Quando você vê a aurora boreal, se você já viu a imagem, você vê o quê? Cor, claridade, né? No meio de um escuro, você vê várias cores, e aí seria mais ou menos isso de uma interação com as hierarquias criadoras. E a aurora boreal, ela tem movimento, né? Que é o que a gente chama de vibração. Então, essa talvez seja o que eu encontrei de melhor explicação do que seria essa água, tá, gente? Complementando a aurora boreal, a gente entende que é alguma coisa etérica. Uhum. Mas você está vendo com seus olhos físicos aquilo lá. Que é o que você acabou de explicar. Então, é uma água etérica, vamos dizer assim. Mas e quando você vê, você não vê água, você vê luz, você vê movimento, você vê claridade. A luz reflete nessa suspensão que está no ar, por isso forma essa aurora. A luz, quando ela é refratária, né? Ela bateu em qualquer contexto, ela refrata. Acho como o arco-íris também, né? Acho que eu posso mesmo. Você vê as cores refletidas. Mas é interessante como o Eduardo falou, né? Porque nós estamos estudando aqui o período lunar. E se a gente for, como o Alan recapitulou, a gente teve no período terrestre todas as eras que tiveram, que são anos e anos. Imagina o período lunar, quantos anos e anos e anos, para a gente conseguir realmente entender isso daqui. Só realmente sendo capaz de buscar lá na memória. Tem que estudar, né? Não tem outro jeito. Para poder realmente compreender de maneira que, mesmo assim, não sei se a gente conseguiria encontrar palavras hoje que pudesse, talvez, transcrever e trazer para esse mundo. E o Max Rendel conseguiu colocar isso de uma maneira tão maravilhosa, né, nesses exemplos que ele deu e nessa descrição que ele faz. Só que com tudo isso ainda a gente tem essa dificuldade de poder conseguir transcrever isso em palavras para o nosso cérebro ainda em evolução. É porque tudo a gente olha a partir do período terrestre, que é o período que a gente foi se solidificando. Você então, analisa aqui, né? A associação que a explicação do Alan, ela traz bem isso, porque assim, antes a gente nem consegue imaginar, porque nós estamos falando de estar vivendo em outros mundos e não aqui no mundo físico, né? E a ciência, ela tem a visão do mundo físico. Tudo bem? Vou andar mais um pouco, tá? Então, o período lunar é o terceiro grande período. E ele não é visível ou reconhecido pela ciência moderna, justamente por isso que a gente comentou aqui, que o Alan complementou. Porque a ciência moderna, ela está fixa aqui nos quatro, no período terrestre, na terceira e meia revolução, né? Então, quando eu estou falando de período lunar, eu estou falando que tudo ocorreu em um plano muito mais etérico e muito anterior a essa densificação de matéria física, que é o que a gente conhece hoje. Então, voltando lá no nosso desenho aqui, ó, das evoluções, eu tô falando que no período de Saturno, o globo D estava localizada na região do pensamento concreto. No mundo solar, estava no mundo do desejo. No período... Eu falei no mundo, no período solar, estava localizado na região do mundo do desejo. E no período lunar, ele estava
na região etérica do mundo físico. Só a partir Que é físico, do tá? período, e é físico, mas é etérica, é a região que a gente não enxerga, a não ser que você tenha uma clarividência. Não só a região, como ela colocou, a visão a etérica, ele colocou, é uma parte quase indo para o físico. Então, assim, você consegue até ver. Lembra os exemplos que você dá aqui? A aurora, a vibração, você sente. As brumas, quando você está num lugar mais alto, que você... Nas montanhas você nas consegue ver montanhas aquela você parte consegue ver branquinha. aquela parte branquinha, assim, que é aquilo ali, é a região etérica. Então você consegue ter uma certa noção, uma visão disso, como a Angela falou. E porque nós estamos falando de mundo físico, né? Então, se eu tivesse que resumir um período lunar na teoria científica, né? Eu poderia resumir dizendo que a ciência moderna, ela descreve apenas os estágios finais da formação da Terra física, é o que ela consegue enxergar. É quando toda essa nebulosa começa a se condensar e a se cristalizar. Tá? Eu não sei se você consegue enxergar, você consegue medir, né, Luiz? Você tem que medir. A ciência, ao básico da ciência, tem uma Ela não regra. vai enxergar, vai Para tudo que é no mundo físico, você tem uma regra. Aí você consegue medir? Pronto. Aí dá para explicar. Agora, como nós até hoje não conseguimos fazer uma embalagem e colocar éter lá dentro, para poder medir ele, fazer qual que é a condutividade, qual que é a temperatura, a pressão, então não existe. A hora que desenvolverem um invólucro, você coloca a éter lá dentro, pronto. Olha, eu vou Mas isso não tem nada de incorreto, né? Não. É processo de evolução. Porque No momento certo, vai. é como nós aqui. Nós conseguimos ver aquilo que está aqui na nossa É. frente. É Então, muito como que a resumido. ciência vai realmente falar algo que ela não se especializou ou foi atrás de buscar esse Tem conhecimento? só 2 ou 3 que sabem sobre éter e a maior parte, os 97% não sabem. É processo de aprendizado, né, gente? E nós estamos falando da fraternidade que tem conhecimento oculto e espiritual. Então, tem o lado da ciência e o lado místico também, né? Que é o da nossa crença. Não dá para separar quando eu estudo em espiritualidade. Isso que você está falando sumarizando, a ciência ou o cientista precisa o quê? Se espiritualizar para poder realmente conseguir A ciência, né? Não é- eu tô falando, É. a ciência ou o cientista, ele precisa se espiritualizar para poder realmente visualizar e entender como que as coisas chegam na matéria e se materializa. O exemplo que a gente tem disso daí é bem simples. Tudo aquilo que se materializou aqui hoje, primeiramente, aconteceu num plano Superior e etérico. etérico, ou não só etérico, né, mas um Superior. plano superior que você não vê. Né? Para que não você dá pra fazer medir. essa garrafa aqui, É. primeiro ela foi construída num lugar que não se viu. Isso é fato, não tem nem como a gente contestar. Porque primeiro você fez o quê? A ideia, Você teve a ideia, teve uma ideia. Sem ela. E quem não tem olhos de ver não vê a ideia de quem teve para fazer a mesma. Estou trazendo aqui do nosso mundinho no microcosmo, o macrocosmo é a mesma coisa. A previsão do ocultista, né? Digo projeção, mas para nós é mais do que isso. É que a tal da evolução vai fazendo com que a ciência oculta e a ciência física vá se encontrando, confirmando e ampliando o conhecimento, né? Isso aí chama-se o caminho da evolução. Sim. Que a capa do conceito Rosa Cruz, ele mostra, então tá na nossa cara. O conceito Rosa Sim. Cruz, ele traz logo na capa o conceito de que a religião
precisa ter a parte científica e a ciência a parte espiritual, e que quando a gente conseguir unir o místico e o oculto, né, que a gente conseguir unir essa ciência a se tornar espiritualizada, como o Glauco falou, é que a gente vai ter uma compreensão maior de todo esse processo de evolução. Então, eu sei que é muito difícil. Para mim, o período lunar foi mais difícil do que fazer a reunião passada do período solar, porque ele é ainda mais ocultista para nós, quando eu começo a falar dessa associação entre o que a ciência fala e o que a fraternidade fala, porque o que a gente aprendeu na escola e em tudo mais é o científico, é o que a gente consegue ver. E aí eu volto naquele conceito, né, que a mente foi o último de todos os veículos. Ela é um veículo, ela não é nem um corpo ainda, né? E é o que nós, pela ciência de hoje, é o que a gente menos conhece, né? Então, só por aí a gente já vê o como tem ainda de coisas que nós estamos descobrindo no campo do imaginário, no campo do etérico, na nossa capacidade de enxergar em outros mundos, de ouvir. A gente não consegue muito explicar ou entender e às vezes nem aceitar a clarividência, a clareaudiência, né? Porque a gente está totalmente em evolução. Origiane, você já assistiu? Como que é o nome daquela série que tem um médico, que ele é cirurgião, e ele enxerga as coisas por dentro? Não sei. Doutor... Eu sei quem é. Não tenho nem ideia. Eu sei, doutor. Bom doutor. Eles, para fazer o chamado, para tentar mostrar como que ele enxerga, eles pegam radiografia, pintura, imagens assim, mas eles não conseguem mostrar uma imagem como se fosse ele enxergando dentro do corpo, com a clarividência. Me parece que aquela série, o Bom Doutor, né? Good Doctor. Good Doctor. Não é Good Doctor. É o Good Doctor. O Bom Acho Doutor. que não. O Good Doctor não é o do autista? É autista. Só que ele tem a visão etérica. Então ele vê dentro do corpo, então ele vai lá, as pessoas dão toda uma opinião, ele fala assim, não, é aqui, ó, faz diferente. Ele vê lá onde está o problema na hora. O quanto ele sofre de crítica, de pessoas que estão do lado dele, que não acreditam no que ele está dizendo, que ele está vendo. Ele, né? Mas segue porque dá resultado. As pessoas que fazem as imagens para tentar mostrar né, o que ele faz, o máximo que consegue fazer é uma fotografia, uma imagem do órgão. Não deixa de ser um raio-x, né? No caso dele, dá quase para medir, né? O sucesso dele tendo esse padrão. Ele mesmo, ele consegue visualizar, ver onde é que está o problema, ele vai lá, faz a cirurgia ali. Agora o pessoal que está em volta... Eu estava pensando agora, vendo a Regiane explicando essa parte assim, muito sutil. Se é difícil para nós captarmos e entender numa situação dessa, dá para entender como é difícil ensinar para as outras pessoas, né? Para mim foi bem difícil. Ou como é difícil para os cientistas entenderem, né? Eles nem querem. E para nós, né, gente? Para nós todos. Fica um tanto evidente que não é através do intelecto ou da nossa razão que a gente vai conseguir explicar qualquer contexto. Se nós não nos espiritualizarmos a nossa mente, né, é impossível a gente conseguir entender o contexto de onde viemos. Pensamentos mais sutis, de uma certa forma. Mas aqui a gente justamente está aprendendo e está demonstrando justamente que a gente precisa o quê? Espiritualizar-nos.
o nosso veículo físico, que é desenvolver o quê? O corpo-alma. O corpo-alma. Então, fica evidente que não é através de ciência que você vai conseguir ser capaz de expor essa questão. Então, é só através do desenvolvimento interno do corpo-alma, como colocou o Tiago, que a gente vai conseguir ser capaz de. O que o Max Rendel fez aqui foi justamente tentar trazer e demonstrar todo esse caminho para que a gente aqui possa ter um mínimo de noção. Mas o conhecimento disso aqui a gente tem que elevar-se a esse nível, deixar essa questão ciência, deixar essa questão material e desenvolver a nossa parte espiritual, que é o que a gente está buscando aqui. Sim, eu concordo com o que o Glauco falou e ter essa humildade, que, por exemplo, quando, não sei se com vocês já aconteceram, mas em algum momento da vida, você vai ler a Bíblia, você não entende nada, não faz o menor sentido, é um bando de compilado de nome estranho. A gente continua não entendendo. Sim, É um mas processo, algumas uma partes hoje você consegue entender e decifrar algumas chaves, você consegue abrir algumas portas que antes você não conseguia. Por quê? Mudou o que estava escrito? Não. Você conseguiu dar um passo, subir um degrau, e esse degrau faz com que você consiga enxergar um pouco mais longe. Quando você sobe um degrau, é óbvio que abre-se espaço para subir outro. Mas a partir desse exercício que nós fazemos, que o Max Rendel recomenda muito, principalmente para a mente abstrata, de imaginar, tentar entender como todo esse contexto de evolução, isso ajuda demais. E aí, claro, hoje, como nós estamos vendo na lição da Rê, daqui a um ano, nós vamos enxergar coisas que hoje nós não... É incabível na nossa mente. Por isso que é importante também a leitura, né? A gente está sempre lendo, relendo, para a gente poder passar por esses pontos e pegar mais essa observação. É que isso daí é para satisfazer o nosso intelecto, essa leitura. Ele traz para aprender. Para aprender, então traz esse conhecimento. Porém, esse conhecimento ele tem que ser transmutado no sentido de a gente buscar desenvolver o nosso corpo-alma. Aí sim a gente vai começar a subida e vai conseguir entender esse contexto que está aqui. Porque muitas vezes no intelecto a gente não consegue encontrar palavras para expor. Quem conseguiu fazer isso? Max Rendel. Trouxe isso através do conceito. Alguém quer falar, gente? Não? Então vou andar mais um pouquinho, né? A fraternidade reconhece que antes da formação física houveram períodos anteriores, como o período lunar, onde a matéria era etérica e a vida evoluía em um plano mais sutil, tá? E o período lunar, ele não se encaixa diretamente na teoria científica moderna, porque ela não consegue reconhecer esses planos de existência que são invisíveis que nós falamos, e nem os processos criativos guiados por inteligências espirituais. Então, assim, foi muito bem quando o Alain fez trouxe isso para o período terrestre, né? Então, não se tem esse conhecimento anterior desta forma, né? Então, vamos lá. Qual é o conceito de nebulosa no período lunar para Rosa Cruz? Alguém quer tentar? Então, vou andar, né? A nebulosa era uma substância viva, era fluídica e etérica. E ela ainda não era física como a gente conhece hoje. Então, para mim, assim, esse conceito da aurora boreal foi o que melhor vai se assemelhar aí a essa questão, porque você vê algo que é etérico, você vê luz e você vê movimento, né? Essa nebulosa, não tô falando que é isso, tá, gente? Eu tô falando que para nossa mente intelectual
talvez seja o que mais a gente consiga associar, né, do que porque é muito difícil, porque a gente também eu pelo menos, eu reconheço que eu sou bastante intelectual e que eu enxergo muito fazendo associações no mundo físico, né? Então eu acho que é por aí, a gente consegue aprender associando com o que a gente já conhece, né? É tão fácil, né? Você facílimo. entender a memória da natureza. Sim. É por essa razão que os símbolos, eles são importantes. Porque o símbolo nos auxilia enormemente a falar. Ou seja, explicar. A simbologia, ela é maravilhosa. Tanto é que no próprio conceito, o que nós temos de um monte são símbolos. Né? E não só no conceito Rosa Cruz do Cosmos, mas a humanidade trabalha muito com o símbolo, que fala muito. E é não verbal. Como que tá aí? É assim porque... Mas assim, o que está por trás de tudo isso? É que a nebulosa, ela era formada por uma matéria altamente sutil e plástica, mas o mais importante para nós é que não teria evolução se a gente não fosse tudo isso permeado pela consciência e ação das hierarquias criadoras. Então, os senhores da sabedoria, os senhores da individualidade, senhores, né? Nós estamos falando que isso, assim como as hierarquias mais evoluídas, elas evoluem ensinando também para nós aprendemos também com estas hierarquias, e são elas que vão nos ajudando no processo de evolução. Por isso que é tão difícil a gente entender, e quando a gente estuda o conceito de universo, de que tudo é espírito e que nada no mundo é vácuo ou é nada, né? Tudo é espírito e tudo tem vibração, movimento, é muito difícil para a gente entender. Lembrando que a nossa mente nossa mente é região do pensamento concreto, né? Se for comparativo por formas tudo mais, né? E mais nem fácil. É um corpo mental ainda, né? E a gente sabe que a gente não tem que usar a mente abstrata. Isso. E aí tem que praticar lá, teoricamente, pensar com a mente abstrata. Essa lição, a nebulosa, é um exercício maravilhoso para a mente abstrata. Sim. Na verdade, não vou dizer só isso. O próprio estudo dos períodos e revoluções é matéria de exercício que nós temos que fazer todo dia. Para a mente abstrata, inclusive. Astrologia é um exercício de mente abstrata. Matemática é um exercício. Fazer aproximação também é exercício abstrato. Mente abstrata. Então vamos lá, né? Então a nebulosa era um ambiente em que a matéria ainda não havia se cristalizado. Então é como se fosse assim, tudo era névoa, névoa mais densa, névoa mais rala, vamos dizer assim. Mas era isso que a gente tinha, que era conhecido como as águas de cima, as águas de baixo, águas mais próximas da matéria ígnea, água mais distante da matéria ígnea, tá? Mais próximo do espaço. Que era mais próximo do espaço. Tem um corpo que a cópia fidedigna do corpo denso. A água aqui, cópia fidedigna na parte etérica. Exatamente. Então, essa nebulosa, né, dentro dessa nebulosa, os corpos dos seres em evolução, inclusive nós, né, da humanidade, a gente existia ainda em forma muito semifluidificada, né?
a gente não tinha osso, não tinha esse corpo denso como a gente conhece hoje, né? Era como se a gente fosse lá, estivesse emaranhado nessas gotículas todas aí, né? A gente era bem... Etérico. né? Mais ou menos assim, né? Então, a nebulosa do período lunar foi a preparação para a materialização depois que ocorreu no período terrestre. Então, quando eu vejo essa figura, né, que me mostra algo mais concreto, eu já estou falando de período terrestre. Lógico que não começou desta forma, mas ele foi se solidificando, e hoje é o que a gente conhece, né? Então, foram anos e anos para que isso acontecesse. Foi a condição para separação entre os diferentes tipos de matérias mais sutis, matérias mais concretas e também, né, os seres que estão evoluindo estão em estado muito diferente de consciência, os seres que estão evoluindo no período terrestre. Então, nós, na condição de humanidade, depois nós temos os animais numa outra condição de consciência, as plantas numa outra condição de consciência e os minerais numa outra condição de consciência, né? Então, você tem estágios diferentes evoluindo. A nebulosa era matéria viva, dinâmica e espiritualizada. Não sei, sabe? Eu tô fazendo aqui uma associação, né? Mas seria como a gente alimenta, né, as plantas hoje com matérias vivas, né? E a gente era mais ou menos alimentado desta forma, com esta água, vamos dizer, né? Com essa matéria que existia. Muito bem. A ciência materialista de meados do século passado iniciou a teoria da geração espontânea. Então, ela diz que em algum momento apareceu no espaço espontaneamente uma névoa de fogo. E que se a gente sabe, né, como que Deus cria a gente? Como que Deus cria? Através do som. Ele, na realidade, escolhe um espaço, expande a sua consciência, delimita esse espaço e começa o processo de criação. Então, tudo é espírito, né? Não existe nada, né? Não tem vácuo. Depois desse estágio de névoa e de fogo, veio espontaneamente aquela névoa de fogo que era como correntes que fizeram esse fogo girar, né? E depois, espontaneamente, teve a força centrífuga ou a força de vibração, vamos dizer, que lançou dela corpos, e esses corpos foram formando os planetas que giram em torno do Sol central. E assim nascem os sistemas solares como a gente conhece hoje, tá? Só para lembrar uma coisa. Quando Deus quer criar, Ele cria em si e não de si. Isso. Isso, quando eu fui aprendendo, para mim fez assim toda a diferença. Né? Ele cria em si e não de si. Muito bem. Então, continuando mais um pouquinho. A nebulosa deveria ter sido escura antes de iluminar-se, e ela deveria ter sido quente antes de ser ígnea, né? Então, esse calor, ele deve ter se produzido pelo movimento, que é o que a gente não tem tanta explicação na ciência, mas que o movimento é vida, então esse fogo foi girando e aí as coisas foram se movimentando e isso formou o nosso planeta. Mesmo Spencer, que é um grande pensador materialista do século XIX, né, ele
podia não concordar com a teoria nebular, mas ele viu que se tal teoria fosse verdadeira, deveria haver por trás de tudo uma primeira causa. Então, talvez esta causa, que é a espiritual, que é a vibração de Deus, que é o espírito, é que não seja tão claro hoje para a ciência. Ele não acreditava em um Criador divino, mas ele compreendia perfeitamente que devia ter uma causa externa que iniciou toda essa névoa de fogo, que não veio do nada, né? E ele entendeu então que a gente deve acreditar que por trás desse vasto universo existe um poder governante. Isto é assim, ou não poderia haver uma expressão tão ordenada. Acho que tem um exemplo no conceito que ele fala que ele faz uma associação de você pôr água e fazer girar, né, esta água. Este é o movimento. Este é o movimento de Deus, né, que faz o mundo se manter vivo e em perfeita harmonia e com tudo organizado. Então, o menor planeta que foi arrojado no período lunar, ele condensou-se com relativa rapidez e formou aí o campo da nossa evolução até o fim desse período. E é a partir daí que a gente começa a entender e estudar na ciência do mundo físico. Então, a Terra, nesse momento, ela também era como uma lua girando aí em torno do planeta Pai, da mesma forma que a Lua gira em torno da Terra hoje, tá? Porém, não mostrava fases como mostra a Lua. Ela também girava de tal maneira, né, que uma metade sempre estava obscura, como sucede em Vênus, né? Então, aí que nós temos o dia e a noite. Um dos seus polos apontava diretamente para o imenso globo ígneo, tal como um polo de Vênus aponta diretamente para o Sol. Então, nós tínhamos um polo que era claro, porque ele estava nessa matéria da ígnea e luminosa, né? E agora está aberto para perguntas e comentários antes da gente encerrar, porque já vi aqui que daí... Regiane, a sequência então é escuro, depois começa a ficar quente, esse quente vira ígneo, aí entra água, aí começa a formar uma casca, né, solidificação, e aí aparece as belezuras. Antes era um calor, mas era um calor obscuro, você escuro. Não tinha luz, né? Depois você vai para esse fogo que brilho. Vai gerando... que quando esse escuro, vamos dizer, entra em contato com o ar, ele gera esta luminosidade brilhante, vamos dizer, tá? Seria o faça-se a luz, né? Que seria o período solar, né? Essa palavra, e depois você vem para o período lunar, onde é acrescentado o elemento água, e que daí, perto deste fogo, você começa esse processo de vaporização. Quanto mais aqui perto da massa ígnea, mais denso, quanto mais longe, mais vapor seria. E esse ciclo de esquentar e esfriar é constante. Que foi condensando, foi cristalizando a casca da Terra, formando a película que hoje em dia é o exatamente, que daí nasce então a umidade externa, o calor interno, e aí as coisas vão se solidificando e cria a Terra do jeito que a gente conhece hoje, e os planetas como a gente conhece hoje. A época lemúrica, né, é a recapitulação do lunar. Do lunar, Na época lemúrica a gente era assim também, né, essa névoa grande. Eu não sei se está claro para todo mundo, mas assim, a cada vez, eu vou recapitular isso que a gente está falando toda hora de recapitulação, né?
toda vez que a gente começa um período novo, a gente na primeira volta, a gente recapitula, na primeira volta, que seria a primeira revolução, o que é isso, né? É que a gente passa por todos os globos, e acho que meu mouse não está aparecendo, mas por todos os globos daquele período. Na primeira, a gente recapitula o período de Saturno. Na segunda volta, a gente recapitula o período solar. Olha como a fraternidade, como a gente aprende na fraternidade, lendo o conceito milhares de vezes, é justamente esse processo. Eu vivo e recapitulo, né? Na terceira volta é a recapitulação do período lunar. E aí, na quarta volta do período terrestre, nós começamos a viver efetivamente o período terrestre. E que nós, em Júpiter, a quarta volta vai ser destinada à recapitulação do período terrestre. Então, o nosso processo de aprendizado é espiral dentro de espiral e é repetição dentro de repetição e de recapitulação dentro de recapitulação. É difícil, né? Porque falando assim, é difícil a pessoa, né, gravar isso. Chegar lá em Júpiter, já pensou que eles apressarem e falar outra vez? Nossa, ficou bom. Mas olha, quem dá cursos, né, não vou falar de aula, porque a aula às vezes é uma sequência. Mas quando você dá um curso, você começa recapitulando a aula anterior, né? A gente já tem essa tendência, você relembra a aula anterior para dar o próximo passo. É o mesmo processo, né? Você volta, faz não sei se é uma volta, mas você relembra os principais aprendizados e vamos para o próximo. Aí você relembra e vamos para o próximo, né? Por camadas, né? Você vai por camadas. E é uma espiral, né? A gente, por mais que a gente diga assim, é repetição, mas você nunca repete no mesmo estado de consciência. Acho que isso é o mais interessante. Por isso que a gente chama em espiral, né? Eu vou sempre subindo o nível. A espiral é o processo do funil que vai subindo. A cada volta que eu dou, eu vou num estágio maior de consciência. Por isso que a gente fala muito que o nosso método de estudar aqui aos domingos é ler o conceito. Só que cada vez que eu leio o conceito, se eu for fazendo anotações no conceito físico, e eu pelo menos fiz nos meus primeiros livros várias vezes, né? Você vai ver que cada vez você anota uma coisa diferente. Aí a gente fala assim, nossa, mas nós já passamos por isso, nós já vimos isso em algum momento, né? Mas é por isso, porque o nosso grau de consciência, ele também vai se ampliando. E se não for, não é processo de evolução, né? Regiane, é interessante que quando vem a oportunidade de cada um de nós fazer uma apresentação, sempre na sequência lá do conselho, é que a gente descobre, gente, mas ficou um furo aqui não é? Na hora que você mergulha mais fundo nos teus estudos, eu acho que acontece comigo, eu tenho a impressão que deve acontecer com todo mundo, né? Você tem um trabalho muito maior, a gente podia dizer assim, não, é rápido, eu já aprendi, que aprendeu nada, dá a impressão que é tudo de novo. Você jura que não estava escrito aqui na última vez que você passou? Vocês falam, mas... Acho que essa é a grande beleza, né, de estarmos na evolução que nós estamos. E é certo que quanto mais nós sabemos, muito conhecimento traz humildade, pouco conhecimento traz arrogância. Então, quanto mais nós vamos aprendendo... Quando você pega um projeto, você pega um pedacinho desse projeto, chama-se revisões. Tem a revisão 1, 2, 3, 4, 5, até a última revisão em letras. Depois passa a ser A1, A2, A3, e aí vai. Não tem fim.
Esse negócio. Passa ano, o negócio descobre, lá na prática, ó, mais um negocinho, mais um... Sempre tem um detalhe. Uma frase que a Rê falou que eu gosto muito, que na verdade ela remete muito quem disse essa frase foi um filósofo chamado Heráclito de Efésio, que disse assim: você nunca se banha no mesmo rio pela segunda vez. Você pode entrar no mesmo lugar, mas não é o mesmo. Na segunda, o rio não é o mesmo e você não é mais o mesmo. O que é isso? É uma palavra que parece até simples, até parece filosofia de para-choque de caminhão, mas até a profundidade é muito grande, a partir do pressuposto que cada momento já houve uma transmutação, já houve uma mudança, já houve uma transformação, e que nada nasceu para ficar parado. Esse contexto de ficar parado, eu gosto muito de uma casa, né? Você pega uma casa, concreto, e deixa ela parada um ano, ela se deteriora. E se tem um ano lá, um monte de criança bagunça, a casa fica do mesmo jeito, prontinho, e dura anos. Ou seja, nada nasceu para ficar parado. E o conhecimento não seria diferente. Você sabe que na matemática existe a operação mais e menos, mas não existe a operação ficar parado. Nunca pensei nisso. A vida é dinâmica, né? Acho que pode falar. Pode falar. Por favor. Só fazer umas considerações. Eu entendo assim, eu estou no começo do estudo, eu sei que você sabe muito mais, extremamente mais do que eu, mas eu entendo algumas considerações. O primeiro fato é assim, o fato de você aprender melhor é o fato de você rever aquilo lá de uma outra forma, num tempo depois, e baseado em coisas que você já viu. Então, uma coisa é o self, é você para com você mesmo rever. Mas o segundo ponto que eu acho primordial é que quando eu falo assim, você tem vários gravetos. Hoje aqui a gente tem alguns gravetos, que são as pessoas que estão ali contribuindo, né? Porque o fato de uma pessoa estar como mediador, né, é que acaba tendo ela a responsabilidade de dizer o que é o certo e aquilo que é normal. No entanto, é tão importante quanto as pessoas que estão ao seu redor, né, a volta hoje em EAD, né, hoje à distância, é com essa contribuição. Porque hoje é esse momento em que tem essas pessoas contribuindo para isso. Daqui a um tempo teriam outras pessoas contribuindo, tirando a responsabilidade do moderador ter que ser aquele com a palavra certa. Porque ele faz uma reflexão e busca dados, né? Mas são os gravetos estourando numa fogueira que fazem a contribuição. E se você fizer várias fogueiras ao longo do tempo, essa somatória de fogueiras, que é essas somatórias de esquemas de evolução que vão ajudar. As perguntas são diferentes, as visões. São momentos. É isso. Maravilha. Por isso que o conceito da Rosa Cruz é que você não tenha mestre. Aqui, acho que o conceito foi bom. Eu comecei a reunião e falei assim, gente, eu trouxe, mas a lição é pequena, eu preciso da contribuição de todos. E cada um vai trazendo... Então, nós temos aqui o objetivo de sempre ter alguém que medie, que modere aquela reunião para ser mais organizado, vamos dizer, a metodologia da gente seguir. Agora, você falou uma coisa que é imenso. Primeiro, quem prepara, e assim como as hierarquias criadoras, elas evoluem ensinando também, né? Então, o grande trabalho das hierarquias criadoras também é no ensinar ou nos... Não vou nem falar no ensinar, mas nos orientar, nos ajudar no processo de evolução. Quem ensina aprende com quem está aprendendo, quem aprende, enfim, é um processo onde todo mundo ensina e onde todo mundo aprende. Então, por isso para nós é muito importante que você não tenha instrutores, que seja um processo onde todo mundo compartilha. Acho que a Magali ia falar. Tudo bem. Não, eu só queria, em primeiro lugar, né, achei muito especial que o Eduardo está há pouco tempo conosco e percebeu assim a essência do que acontece aqui na fraternidade, né? Porque nós, assim, a ideia é todo mundo participa, é uma equipe, não é um ou outro que vai tirar a nota mais alta, não é. A gente trabalhamos vários grupos, os que vão começando vão sendo mais ajudados, aí ajudam os outros, a ideia realmente é essa. Mas com a sensibilidade de perceber isso, você vê que você está sentindo até precocemente, né, como é que as coisas funcionam. Porque, na verdade, a gente fala, isso aqui é uma escola, realmente é uma escola.
mas ninguém passa de ano, ninguém se forma, anel no dedo, coisinha, não tem. Todo mundo vai fazendo muitas vezes, até que chega um momento em que existe alguém lá em cima, um professor, um mestre com todo direito, que fala assim, ô fulano, você já pode fazer outra coisa, né? Vai ser discípulo, mas não é você que escolhe. É isso aí. Esse é um exemplo muito claro de uma escola aquariana. E nós já fizemos lições que nós líamos, cada um lia uma parte do conceito e não tinha um mediador. O que rolava no começo era assim. E aí, o que você achou? Essa parte eu entendi, essa parte eu não entendi. Ou seja, era totalmente diferente. E hoje, nós estamos atualmente no modelo que possivelmente ano que vem mude, seja um outro modelo, no qual um fica responsável em edificar a lição. E isso, como a Rê muito bem falou, e aí esse conceito eu acho o máximo, né? Você faz para o outro, mas quem aprendeu mais que todo mundo aqui hoje foi quem fez a lição. E quando eu faço, quando você faz, quando cada um de nós fazemos... Na verdade, assim, ela prepara um mosaico, né? Todo mundo aqui tem a responsabilidade, a corresponsabilidade de montar essa visão. E essa visão, esse Lego, E essa visão é agora, mas pode ser que com o futuro, né, da questão de evolução, você possa formar outros mosaicos com outras imagens que acrescentaram a anterior ou destruíram a anterior. O que importa é o processo de busca. É o processo de coparticipação. Não é uma palestra de um especialista, vem, faz uma palestra e fica todo mundo assistindo. Não é a gente precisa tirar o manto daquela responsabilidade de quem está ouvindo achar que aquele lá tem a responsabilidade de dizer a verdade. Tanto que esses slides só começaram a existir nas nossas reuniões da Fraternidade de Campinas no momento do Covid. Porque nós não podíamos nos reunir, aí a reunião começou a ser online, a ideia era a gente continuar na metodologia que a gente usava, que era a gente vinha aqui com o conceito físico, a gente lia, como a gente faz hoje, a leitura, né? E cada um falava um pouquinho. Mas aí o que acontece? Quando você está online, a figura, a imagem, né? Ela ajuda a prender um pouco mais a atenção. Então, olha só, nós estamos falando de evoluções, inclusive neste sentido, né? A própria tecnologia, ela foi nos propiciando, aí deu certo na pandemia, daí a gente resolveu, então por que a gente não abre para quem não está aqui em Campinas? E aí nós fomos mantendo a reunião no formato físico, presencial e no formato online, né? E hoje, pelo menos na minha concepção, acho que a lição é muito mais didática. Ou seja, então quem chega hoje tem uma velocidade de aprendizado maior do que acredito quem estava antes. Não sei. Você ia falar, Glau? 5 minutos. Então podemos encerrar? Quer dizer que esse estudo que a gente faz da evolução, quer dizer, dos períodos, isso é didático para adaptar inicialmente no estudo que a gente faz da filosofia, que é sempre rever, acrescentar coisa nova, como também adaptar na nossa vida. Tudo na fraternidade a gente aprende. Primeiro a gente já aprende que os mundos não estão um acima do outro. Então, hierarquia não é uma coisa que existe na fraternidade, nem no simbolismo de responsabilidades, nem no simbolismo. A gente aprende, por isso a recapitulação, porque os mundos estão lado a lado e a gente vai enxergando mais ou menos à medida que a gente vai evoluindo na clarividência, na clareaudiência, o mesmo no nosso processo de... Lembra que no processo de evolução, o que vai mudando na gente para a gente chegar lá, no período de, eu não sei se quando eu saio, mas estou vendo que continua lá, né? Quando a gente for chegar aqui, no período de Vulcano, o que vai ter mudado é o nosso estado de consciência, que nós vamos ampliando, mesmo processo de aprendizado que a gente vive aqui na fraternidade, e mesmo processo de evolução que a cada
recapitulação, você expande o seu estado de consciência. Quer dizer que lá, mesmo no último Como estágio, nós estamos aprendendo ainda. Ah, com certeza, não tem. Legal. Posso colocar o que eu acho também? Desculpa. Por favor. Intrometer isso aí, se não tiver problema aí. Também, humildemente, eu enxergo assim, quando o Max Handel colocou aqui conceito, ele colocou conceito, ele não colocou teorema. Ele coloca também algumas coisas aí como teoria. Então, se você vê na questão de ciência conceito, a gente está construindo alguma coisa em conjunto. Eu dou início, ele deu um início a alguma coisa, e todos que vierem a posteriori vão ter que trabalhar isso daí também, mesmo porque o conceito que ele tinha, a visão que ele teve é uma, e transformar essa uma visão, o acesso que ele teve, trazer em palavras, depois transmitir, existe uma larga distância. Assim como quando a gente fala a gente usa a imagem, teoria cosmológica do Big Bang, também é uma teoria, o Big Bang está sendo revisto. Vamos tirar James Webb, que está achando muitas coisas aí, mas a teoria, assim, olha, eu tenho uma visão, e é uma visão feita por um padre de uma igreja, né, padre católico, que tem a teoria do Big Bang, dá esse nome aí, etc. Tal, e algumas coisas estão sendo revistas, mudadas, pode ser que com as novas visões cosmológicas do James Webb mude alguma coisa, mas não importa, o que importa é está sendo feita uma construção, e esses cientistas estão construindo alguma coisa. E a ciência vem em paralelo nos alimentar a questão concreta, porque a gente ainda tem uma grande parte concreta. E é necessário ter essas pessoas, porque senão Einstein teria tido aquela... Ele teve alguma coisa abstrata, mas olha só, ele ficava na cabeça dele, ele teve que trazer, teve que alguém ajudar, um grupo ajudou a matematizar, outros a provar algumas coisas dele, e está sendo trabalhado. Não existe diferente. Conceito, eu preciso entender o conceito de energia, eu preciso entender o conceito de éter. Por exemplo, o conceito de éter lá, nos gregos, é diferente. Terra, água, fogo e ar é diferente do nosso conceito aqui. Por isso que conceito é isso aí, por isso que essa metodologia didática de aprendizado tem que ser mais ou menos nesse meio. Então, vem algumas pessoas, vão acrescentando algumas coisas e vão melhorando a posterior para quem vier depois. Mas acho que o Max Handel fala uma coisa que é muito importante, que tudo que está no conceito são prováveis, e ele diz assim que nós temos que expandir a nossa consciência para fazer as leituras no mundo, na memória da natureza, para comprovar o que está aqui, que é um processo de estar aberto a isso, né? Por isso que, em cima do que vocês mencionaram, tem essa palavrinha-chave que nos auxilia no aprendizado, que é a repetição. Em outras palavras, elucidando um exemplo que possa tentar melhorar o entendimento, quando você percorre um caminho de maneira constante, cada vez que você vai passando nesse caminho, constantemente, você vai aprendendo e vendo coisas novas e distintas daquilo que você não viu uma vez. Da mesma maneira, a gente teve um exemplo aqui através de um filme que nós assistimos, que é o Dia da Marmota, lá como chama? Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. O que a gente viu ali também, repetição. Sim. Ou seja, a pessoa repetia o seu dia, todos os dias ele acordava e passava no mesmo caminho, e ali ele teve vida após vida, momentos após momento, repetindo, até aquilo se tornar um aprendizado, né? Como está o nome desse filme? Feitiço do Tempo. Esse filme é um dos mais incríveis que nós assistimos, a lição dele é maravilhosa mesmo. Que, na verdade, o que a gente enxerga é muito limitado ao momento que nós estamos. A verdade, assim, não tem uma verdade, mas todos os filmes nos traz de maneiras distintas diversos aprendizados, né? São enormes os aprendizados, justamente por conta da nossa mente, que ainda não tem a condição, ainda não está desenvolvida, capaz de trazer todo aquele conhecimento, enquanto a gente não conseguir desenvolver, né, o nosso lado do corpo-alma. Ele é um bom exercício. Pessoal, aqui então a gente encerra
o conceito Rosa, o estudo de hoje, né? A reunião 227 do conceito Rosa Cruz do Cosmos de Max Rendel, onde a gente estudou a análise oculta da Gênese e período lunar, tá? E para fechar a nossa reunião, a gente faz a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, e que as rosas floresçam em vossa cruz.